Alô Fortaleza, desta sexta-feira, 26 de setembro de 2025. E ainda estamos sempre falando das campanhas do mês de setembro, Setembro Amarelo. Também vamos falar dos impactos da saúde bucal, que podem causar até depressão. Este mês é marcado também por essa campanha, dedicada à valorização da vida, prevenção do suicídio e todos esses aspectos que parecem ser pequenos, influenciam muito na saúde mental das pessoas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 1 bilhão de pessoas vivem com algum tipo de transtorno mental, incluindo ansiedade e depressão. Esses quadros podem gerar reflexos no corpo, entre eles o bruxismo, hábito de ranger ou apertar os dentes involuntariamente. E ainda de acordo com a organização, cerca de 30% da população mundial apresenta o problema. No Brasil, o índice pode chegar a 40%. Vamos falar com o Dr. Davi Cunha, cirurgião dentista, que fala conosco sobre esses reflexos, como cuidar disso, porque afinal de contas a campanha está aí, vamos aproveitar o mês de setembro para alertar. Doutor Davi Cunha, bom dia, obrigado por ter vindo aqui falar com a gente. Bom dia, é um grande prazer estar falando com você e com todos os seus ouvintes. Bom, então, a pessoa, por causa de problemas todos da saúde bucal, pode também mergulhar aí numa tristeza que não é nada legal, doutor Davi? Uma coisa está muito ligada à outra, que a gente percebe no nosso dia a dia, né, na nossa rotina clínica, é a chegada de alguns pacientes, aliás, cada vez mais pacientes, né, fazendo uso de medicamentos antidepressivos, medicamentos ansiolíticos, né, para tratar aquela ansiedade, e isso tem gerado muitas consequências bucais, uma vez que, a gente falando agora de Setembro Amarelo, né, aquele paciente com depressão, o indivíduo com depressão, normalmente ele negligencia a sua saúde, o seu autocuidado, a sua aparência, e isso certamente vai refletir também na saúde bucal. Então, vai criando consequências, né, diversas, e essa é uma delas. Agora, tem o caso também do bruxismo, que não, eu acredito que pode não vir já dessa fase. Ele pode ser anterior a essa fase, não? O cara vai com bruxismo, não cuida, isso pode lhe criar problemas, consequências terríveis também? Sim, sim. Na grande realidade é que é um ciclo, né? Na realidade, esse paciente com ansiedade, tudo começa ali com aquela ansiedade excessiva, né? Ele pode desenvolver um quadro de apertamento de dentes ou de ranger dos dentes, que a gente chama de bruxismo. E esse ranger, esse apertar, ele vai diminuir também a qualidade do sono dele, vai diminuir a qualidade de vida, porque ele já vai acordar com um certo cansaço muscular, pode provocar algumas dores, e certamente ele vai ter algumas consequências dentárias, como por exemplo um desgaste excessivo, a fratura e até mesmo a perda de dentes. O que a gente precisa salientar também é que existem alguns medicamentos ansiolíticos que podem potencializar, agravar ou mesmo causar o bruxismo. Né? Então a gente precisa estar bem atento com relação ao tratamento. Né? Quando aquele paciente precisa tratar a ansiedade, a depressão, é necessário que ele também faça o acompanhamento com um dentista de confiança. Já despertar isso, né? Já despertar. Exatamente. Que muitas vezes aparece levemente, a pessoa nem se dá conta. Tem caso de chegar aí o paciente que nem se dá conta que tem o bruxismo, doutor Davi? Sim, o bruxismo, como ele geralmente acontece durante o sono, né? O paciente não está no estado de consciência, né? Não está durante a vigília, que a gente chama, né? Ele está durante o sono. Normalmente quem identifica pode ser o parceiro de cama, né? Pode ser identificado através de alguns sinais, como por exemplo, a dor muscular,
um aumento da sensibilidade excessiva dos dentes, a fratura de algumas restaurações. E aí esses sinais eles vão começar a acender algumas luzinhas que vão levar a gente para uma investigação mais profunda e possivelmente descobrir esse bruxismo. Uhum. Quais são os sinais quem tem o bruxismo no momento do sono? Vamos lá. A gente precisa entender que esse bruxismo, né, ele é uma hiperatividade muscular. Essa hiperatividade muscular, ela tem causas multifatoriais, né? Não é uma causa específica que vai causar o bruxismo. A gente tem um forte componente genético, a gente tem o estresse, o próprio estresse do dia a dia, algumas fases da nossa vida que vão nos gerando mais ansiedade, como por exemplo, a troca de um emprego, uma mudança de casa, a saída de um filho de casa que vai casar, alguma doença, né? Situações que levam o nosso corpo e a nossa mente a um desafio agudo de estresse, podem provocar ou agravar esse bruxismo. Então a gente começa a ficar atento a situações como, por exemplo, um sono mais agitado, dor no pescoço, dor nos ombros, danos na boca, como por exemplo, alguns machucados ali na bochecha, no lábio, alguns desgastes nos dentes devido a essa sobrecarga, em restaurações, em próteses que o paciente utiliza. Então, a soma, né, desses sinais, elas começam a apontar para a existência ou para o agravamento de uma situação de bruxismo. Uhum. Isso tem cura, doutor Davi, ou tem tratamento? Como é que é? Infelizmente, assim, eu queria te dar uma resposta melhor, mas infelizmente o bruxismo ele não tem cura. Meu Deus. Não existe um tratamento que vai eliminar o bruxismo. Como eu te disse, o bruxismo ele é multifatorial, né? Ele tem várias causas que fogem do nosso controle. Por exemplo, quem hoje consegue dizer que pode evitar completamente o estresse do dia a dia? Hoje está praticamente impossível, né? Mas a gente pode adotar alguns hábitos saudáveis, hábitos ligados ao bem-estar, né? A uma rotina de exercício físico, diminuição do álcool, do fumo, melhora da qualidade da alimentação. Uma coisa que é muito importante também, a diminuição ou até mesmo a eliminação do uso de telas antes de dormir, né? E por conta disso a gente também tem observado um aumento de bruxismo em crianças, porque eles começam a utilizar a tela e vão até pegar no sono, né? Então está muito comum também o bruxismo em crianças. Então essa questão da tela ela é muito importante, muito importante. E falando de tratamento, o que existe hoje de mais simples, eficiente e ao mesmo tempo moderno é proteger o paciente das consequências desse bruxismo, né? A gente faz geralmente uma placa estabilizadora, esse paciente começa a utilizar durante o sono e essa placa ela age como se fosse um escudo protetor, que vai proteger os dentes, as coroas, as próteses e também a articulação e toda a musculatura envolvida. Essas placas são sob medida, é tipo uma espécie assim de uma cobertura nos dentes, E que tipo de material varia? Qualquer uma serve para qualquer pessoa? Como é que é isso, doutor Davi? Essas placas, elas são feitas sob medida, mas assim, sob medida não só a medida do dente de cada paciente, mas sob medida com relação ao contato, as cargas oclusais, ou seja, as cargas mastigatórias individuais de cada paciente. Então ela é totalmente personalizada, né? E essa precisão garante a proteção maior. O que a gente pode falar dessas placas, né? Essas placas elas precisam ser rígidas, elas não podem ser moles, né? Não podem ser aquelas placas macias, de silicone, ela tem que obrigatoriamente ser rígida, né? E geralmente ela é feita em resina. Às vezes as pessoas ficam perguntando,
querendo saber onde é que tem, onde é que vende, por quê e tal. E às vezes pergunto, e a senhora foi a um cirurgião, foi a um profissional? Não, eu quero comprar. Sempre isso me inculcou. E essa então é a oportunidade de saber isso, porque eu acho que um uso inadequado também de uma placa dessa pode criar outro problema, não? Sim, pode gerar sobrecargas em dentes que já estão fragilizados, e esses dentes eles podem até mesmo perder sustentação óssea em casos mais avançados. E esses dentes, quando perdem sustentação óssea, geralmente perdem de forma irreversível, chegando até mesmo a amolecer e perder dentes, né? Uhum. Uma coisa que é importante a gente falar também é que em casos mais avançados de bruxismo, é necessário que esse paciente ele receba não apenas a proteção, mas uma intervenção. Uma intervenção no sentido de restaurar aquilo que foi perdido, aquilo que foi desgastado nessas crises de bruxismo, né? É o que a gente chama de reabilitação oral, que pode ser desde refazer algumas restaurações, até mesmo você repor dentes que foram perdidos através dos implantes dentários. Uhum. Isso tem idade ou qualquer idade? Os implantes? Não, o evento do bruxismo, o aparecimento. Antigamente, assim, na minha época de faculdade, há mais de 20 anos atrás, a gente falava que o bruxismo afetava mais adultos, né? E hoje em dia, infelizmente, isso está muito disseminado. Desde criança, adolescente e até idosos, a gente observa situações de bruxismo ou até situações graves, né, de bruxismo, como consequências dentárias e articulares. É mesmo? Criança também? Por que, doutor Davi Cunha? O que a gente tem observado é que, por ser multifatorial, né, a incidência do bruxismo ela tem acompanhado algumas mudanças de hábitos da nossa população. Por exemplo, hoje em dia você tem as nossas crianças, elas não têm tanto uma agenda como a gente tinha antigamente ali, escola, mas depois a gente ia fazer o quê? A gente fazia a nossa tarefa e ia brincar, não era assim? Uhum. Hoje em dia a criança ela chega da escola, ela tem o reforço, ela tem o inglês, ela tem a música, ela tem outras atividades que vão, o esporte, né? E essas outras atividades elas vão preenchendo muito a agenda dessas crianças, e algumas vezes de forma excessiva, tirando o tempo de lazer, o tempo da brincadeira, o tempo da criatividade e, de certa forma, contribuindo para o aumento da ansiedade dessas crianças. Outra coisa que tem potencializado, né, essa incidência do bruxismo em crianças é o uso excessivo de telas. Hoje em dia você vê muitas crianças ali conectadas quase que o dia inteiro, né? Uhum. Até durante as refeições, praticamente. E esse uso de tela, ele causa uma hiperestimulação cerebral e uma hiperatividade neuromuscular também durante o sono.